Jesus. Amém? Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo número 7, né? Versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, Jesus, né, ele está dando um exemplo para nós, irmãos, tá, de como, né, nós conhecermos, né, o profeta, ou conhecemos, né, o propagador da palavra, né, nós precisamos ver os frutos, precisamos, meu irmão, ver, né, fazer uma análise, porque funciona assim, meu irmão, nos dias de hoje está muito banal, né, em relação aos profetas, em relação a quem propaga a palavra. Olha só, vamos ler esse mesmo versículo, só que na versão linguagem de hoje. Olha só, 15, né? Vamos lá. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 15, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Ou seja, meu irmão, quantas são as pessoas que às vezes usam a palavra para tirar proveito, né? Tirar proveito de moças, né? A moça tirar proveito de rapazes. Como, por exemplo, uma vez, irmão, cortou meu coração. Eu estava ajudando um homossexual, né? Dei roupa para ele, ajudando ele e tal. Dizendo ele que uma certa vez ele foi a um certo local e a pessoa que ia ajudar ele abusou dele. Então, irmãos, é coisa assim que a gente ouve de cortar assim o coração, né? Então, tipo assim, é uma pessoa que está vestido, né? É uma pessoa que está disfarçada de ovelha, né? Mas por dentro são lobos. Foi que nem eu disse esses dias atrás, irmãos. Todos os dons espirituais, em falar nisso no domingo agora, domingo passado, nós buscamos o dom de falar em línguas, tá? Quem recebeu o dom, quem foi batizado, né? Teve inúmeras pessoas que falaram, receberam o dom. Pastor, não recebi. Tudo bem, continua vindo nos domingos. Pastor, recebi. Então você tem que exercer o dom na sua casa, tá? Vai falando de língua, vai falando 2 minutos, daqui a pouco você vai falando 5, daqui a pouco você vai falando 10. Falar em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas no domingo a gente fala melhor sobre isso. Mas quem recebeu o dom, ou quem tem um dom, você tem que exercer na sua casa, tá? Tem que exercer lá, meu irmão, nas suas orações, no seu momento com Deus. Mas vamos lá. Mas o dom que deve estar em evidência nos dias de hoje se chama discernimento de espírito. Porque, meu irmão, daqui para frente, agora será assim, né? Existirá várias ovelhas, né? Por dentro, vestido de lobos, né? Pessoas que irão usar a palavra, pessoas que irão, né? Quantas pessoas, irmão, que às vezes, né? Lá na Vila Operária mesmo, próximo lá, tem um albergue, né? E a maioria dessas pessoas que vivem lá viciadas, enfim, são conhecedoras da palavra. E quantas vezes eles chegavam, eles usavam a palavra para tentar me comover. Eu falava, aqui não, pica-pau. Mas aqui é aroeira, né? Dificilmente eles me enganavam. Por quê? Porque eu já sei da malandragem deles, né? Usam a palavra para poder, enfim. Tá? Então, irmãos, nós precisamos ver, pastor, como que eu sei que verdadeiramente aquela pessoa é um homem, é uma mulher de Deus, quem está trazendo um recado, quem está falando, verdadeiramente é um homem e é uma mulher de Deus. Como eu vou saber? Você olhando os frutos daquela pessoa, né? Como, por exemplo, uma certa vez, aconteceu aqui, né? A pessoa veio profetizar na minha vida e tal, né? Peguei e fiquei olhando, falei, peraí. Essa pessoa, nem Santa Ceia, ela está vindo tomar e vai aproveitar na minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não recebi, não. Então, você vê que uma pessoa não tem comunhão com Deus, irmão. Isso não. É como eu estava vendo um pastor dizendo, né? Uma pessoa chegou para entregar uma profecia para ele. Falou, vou te entregar a profecia, vou falar o número do seu CPF. Ele falou bem assim, não, peraí.
Não precisa me falar, não. Eu quero que você me fala algo que eu não saiba. Aí a pessoa falou, como assim? Porque o número do meu CPF eu sei. Você não sabe o número, meu irmão, do seu CPF, sim ou não? Tem que saber, porque senão daqui a pouco quando a pessoa sabe, você não sabe. Né? Ele falou, não, eu não preciso saber. Né? Eu tenho conexão direta com o pai. Por quê? Porque o meu CPF eu sei também. Então, me fala algo que eu não sei da parte de Deus, porque meu CPF eu sei. Então, meu irmão, né, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão assim, né, procurando esse meio. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou generalizar, irmãos, tá? Eu não vou generalizar. Mas a maioria, irmão, das pessoas que procuram profecias ou fica atrás dessas coisas, é pessoa que não lê Bíblia, não ora, não jejua e não tem comunhão com Deus. Para poder buscar em Deus uma resposta. Aí precisa procurar alguém para ter. E se aquela pessoa não tiver bons frutos? E se aquela pessoa estiver te enganando? Né? E o problema é o seguinte, que quando a profecia é boa, amém, aleluia, glória a Deus, e quando é ruim, não, essa profecia é do diabo, peraí. Então, meu irmão, a maioria das... Repara os frutos para você ver. Se você nunca reparou, comece a reparar para você ver, a maioria, fulano, aí corre lá. Não sei o quê, aí corre lá. Não sei o quê, Beltrano, mas ninguém corre para ir no monte orar, ninguém corre para ir jejuar, ninguém corre para ler a Bíblia, ninguém corre para, enfim, mas para essas coisas, vai correr atrás. É errado não, mas você tem que tomar cuidado. Né? Aí você vai ver o fruto da pessoa, a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não tem comunhão com Deus e está atrás desse tipo de coisa. E quantas pessoas não estão sendo enganadas, né? É como eu disse, eu não estou generalizando, tá? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui nessa noite. Eu vou te mostrar um exemplo bíblico de uma pessoa que passou por isso. E olha só o que aconteceu com ela, e muitos estão passando por isso aqui também. Quer ver? Ó? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo número 7. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Olha só o que essa pessoa passou, e muitas pessoas estão passando também. 1 Samuel, capítulo 7. É 28, né? É 28, não, é 28. Deixa eu ver aqui. 28:3, né? Irmãos, eu já vou ler na versão linguagem de hoje, devido ao horário. Se você quiser acompanhar na tela aqui, você acompanha, tá? Então vamos lá. Olha só, Samuel havia morrido. É a versão linguagem de hoje, tá, Pedro? Havia morrido. E todos os israelitas haviam chorado a morte dele. E o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Olha só, grava bem isso aqui que eu vou ler com você, esse trecho aqui do versículo 3. Ó. Grava bem aí, vamos lá. Leiam comigo para ficar gravado na sua memória. Ó. Saul, repitam comigo, diga, Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e o quê? Adivinha. Então tá, guarda isso aí, versículo 4. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no campo de Boa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou, olha só, ele ficou apavorado, ansioso, inquieto, sem saber o que fazer, como muitos têm ficado. Olha só, versículo 6. E perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Ele perguntou para Deus o que ele devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, e nem através do quê? Dos profetas. Deus não respondeu Saul, nem por sonhos, nem pelo Urim, e nem, meu irmão, por profetas. Deus não trouxe nenhuma resposta para Saul. Mas olha só o que Saul fez, como muitas pessoas têm feito, através da ansiedade, de estar apavorado, de estar inquieto, coisa do tipo. Versículo 7. Ó. Então Saul ordenou aos seus oficiais, olha só, procurem uma mulher que seja o quê? Que seja o quê? Resumindo, mãe de santo, bruxa, ou coisa do tipo, médio, e irei o quê? Consultá-la em Edor a uma médio, responderam o que eles. Mas nós não lemos no versículo 3 que ele mesmo expulsou? Nós não lemos no versículo 3 lá, que quem tinha mandado expulsar as bruxas, as mães de santo, né, as médias, as cartomantes de Israel, quem mandou expulsar? Não foi, meu irmão, Saul, sim ou não? Meu irmão, o primeiro ensinamento para nós aqui nessa noite, nós temos que tomar cuidado, meu irmão, porque tem muita coisa que nós expulsou da nossa vida, que nós estamos trazendo de volta.
Tem coisa que um dia você amarrou e hoje em dia está solto na sua vida, hein? Saul tinha expulsado as médiuns, as bruxas, esse povo, né? Só que agora Saul, ele expulsou, mas ele mesmo trouxe de volta. Ele mesmo, meu irmão, ele mesmo foi fazer algo, ele foi praticar algo que no passado ele condenou, que era digno de morte. Quem consultasse e se houvesse a média era digno de morte. Então, meu irmão, ele mesmo, né, foi contra aquilo que um dia ele expulsou, ele amarrou, ou seja, ficou solto na vida dele. E quantos, meu irmão, que antigamente você expulsou algo da sua vida e hoje você trouxe de novo? Quantos que antigamente você amarrou algo e hoje esse algo, meu irmão, ele está solto na sua vida novamente? Quantos que, infelizmente, meu irmão, se encontram dessa forma, se encontram dessa maneira, né? Eu me lembro aqui de Noé, nós já estudamos sobre isso, né? Deus usou Noé para, né, tirar o pecado do mundo, né? Ou seja, aconteceu o fim do mundo, ficou só Noé, né? A terra acabou em água, né? Agora a terra vai acabar em fogo. Acabou em água, aí, irmãos, né? Ou seja, o pecado saiu do mundo, mas Noé foi lá, plantou a vinha, né? Noé fez o vinho, bebeu, se embriagou, o filho dele entrou dentro da tenda, viu ele, né, nu, sem roupa. O próprio Noé foi lá, amaldiçoou o seu filho, que os cananitas e cananeus, né, Cã que descendiu, os cananeus e os cananitas que se tornaram, até nos dias de hoje, um dos maiores inimigos de Israel. Então, o mesmo homem que Deus usou para tirar o pecado do mundo, que para expulsar o pecado do mundo, foi o mesmo homem, meu irmão, que trouxe de volta o pecado, que trouxe de volta de novo o Satanás, trouxe de volta o diabo. Então, meu irmão, eu preciso tomar cuidado, porque tem muita coisa na minha vida que um dia eu expulsei, que um dia eu amarrei, que eu trouxe de volta e está solto. O Espírito Santo, ele fala mais ao seu coração, tá? Então, vamos lá. E com isso, meu irmão, né, Saul, apavorado para poder ter uma resposta, para poder, né, ouvir algo de Deus, porque Deus não falou. Irmãos, deixa eu te dar um ensinamento aqui hoje. Guarda isso que eu vou te dizer, pelo amor de Deus. Tem pessoas que estão, desculpa a expressão, né, vamos usar um português claro, está quebrando a cara, está se dando mal, não está vencendo, né, a caminhos parece ser bom, no final dele é morte. Estão, meu irmão, tendo perdas, estão tendo fracassos por causa disso aqui. Vamos ler o versículo 6 de novo? E perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem através do quê? Dos profetas. Sabe por que Deus, meu irmão, não respondeu? Porque não era para Saul fazer nada, era para ele ficar onde ele está. Meu irmão, se Deus não mandou você fazer, ou se Deus não está respondendo, não está usando pastor, você está orando, você está jejuando, não está tendo resposta, fica onde você está. Sabe por quê? Onde que está a passagem lá, Pedro? Olha só, Romanos 14, 23. Por quê? Olha só. Romanos 14, 23. O erro de Saul foi esse aqui, ó. Romanos 14, 23. Está na tela aí, ó. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está o quê? Condenado. Porque não comer por fé é tudo o que não é de fé. E é o quê? Pecado. Então, meu irmão, se eu tenho dúvida, eu vou ou não, eu fecho esse negócio ou não, eu viajo ou não, eu mudo de saúde, ou eu mudo de cidade ou não, perdão, eu saio desse trabalho ou não, eu separo ou não, eu deixo isso aqui ou não. Você tem dúvida, meu irmão? Se você não tem certeza e você faz, você está sendo condenado, você está no pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Se Deus não falou, por que às vezes Deus não está falando? Porque às vezes você está muito apavorado, às vezes você está muito ansioso, às vezes você está muito inquieto, a ansiedade sufoca a nossa fé, então às vezes Deus está falando, você não está ouvindo. Então busca, pede para Deus aquietar a sua alma. Tem aquele louvor, né, que é dos Salmos, que eu não me lembro agora. Qual Salmos que é, né? Aquieta minha alma. Até aquele ministério Zoe, né? Eles cantam essa música, aquieta minha alma. Às vezes tem que falar para Deus, Senhor, aquieta minha alma, Senhor, aquieta, para você poder ouvir a voz dele, né? Porque Jesus, em Lucas capítulo 5, ele foi pregar, mas a multidão apertava. O que ele teve que fazer? Ele teve que se afastar da multidão para ele poder falar e para a multidão poder ouvir. Às vezes, meu irmão, você precisa pedir para Deus acalmar,
né, a sua alma, aquietar a sua alma para você poder ouvir a voz dele. O problema, meu irmão, é o seguinte, sabe por quê? Sabe por quê que tem muita gente que às vezes está apavorado, está ansioso, está inquieto, meu irmão, ou coisa do tipo, está cheio disso, sabe por quê? Aí às vezes você precisa tomar uma medicação tarja preta, às vezes você precisa tomar uma medicação para poder, né, acalmar, né, o seu nervo, para poder acalmar a sua ansiedade, inquietação, apavoramento ou coisa do tipo. Sabe por quê? Se acalmou a sua carne, mas você precisa acalmar o seu espírito. Sabe por quê? Falta de oração. Irmãos, a oração, ela é o remédio para a nossa alma. A oração é o remédio para a nossa alma. Você quer ver um exemplo? Irmão, isso aqui está queimando o meu coração. Eu estou sendo até teimoso. Terça-feira veio ao meu coração para me mandar um áudio, né, desse entendimento. Na lista de transmissão eu não mandei, né? Mas eu creio que amanhã eu posso mandar, mas nós já estudamos sobre isso, mas eu vou falar outro entendimento em cima dessa palavra. Como por exemplo, a Bíblia diz que Moisés passou 40 dias, 40 noites junto com Deus em cima do monte. E a Bíblia diz que ele não teve necessidade, não teve falta de nada. Por que Moisés não sentiu fome, não sentiu cansaço, não sentiu fraqueza? Por quê? Porque, meu irmão, Moisés, ele estava cheio da presença de quem? De Deus. Então, quando eu estou cheio de Deus, meu irmão, na minha vida não vai ter espaço para ansiedade, para inquietação, para, meu irmão, apavoramento, para esse tipo de coisa. Mas eu estou tão cheio de tanta coisa, cheio de séries, cheio de novela, cheio de Facebook, cheio de Instagram, cheio disso, cheio daquilo, cheio de não sei do que, cheio de falar da vida dos outros, cheio de fofoca, cheio de não sei do que, menos da presença de Deus. Por isso que qualquer coisa te apavora, meu irmão. Por isso que qualquer coisa, você fica ansioso, você fica inquieto, aí você vai tomar decisão precipitada. Não, meu irmão, Moisés perto de Deus. Moisés, 40 dias, 40 noites, não teve fome, não sentiu fraqueza, meu irmão, não sentiu necessidade de nada, porque ele estava cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você não tem, meu irmão, não vai ter espaço para ansiedade, não vai ter espaço para inquietação, não vai ter espaço para medo. Você pode até temer, mas Deus vem e te fortalece. Por quê? Porque você vai estar cheio da presença dele. Agora, se eu não estou cheio da presença dele, eu estou vazio. Então, se eu estou vazio, qualquer coisa vai, meu irmão, me encher. Então, se Deus não falou, se você, meu irmão, não teve resposta, não toma nenhuma atitude, não toma nenhuma decisão, né? Quantas pessoas que precipita, a Bíblia diz que quem precipita peca, quem precipita experimenta o amargo, né? Ou seja, quantos que tomam adesão na dúvida, aí depois, meu irmão, quando a cabeça esfria, quando passa, o que eu fui fazer, por que eu fui sair desse trabalho, por que eu fui fazer essa mudança, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, ou seja, se você tem dúvida, não faça. Então não era, meu irmão, para Saul fazer nada enquanto Deus não falasse. Isso, é Saul, né? Não era para Saul fazer nada. Ou seja, Saul ficou tão apavorado, meu irmão, aí entra, né? Aí entra o que nós estamos falando hoje. É pesado o que eu vou dizer, irmãos. Saul apavorado, pesado não é Bíblia. Saul apavorado, Saul ansioso, Saul inquieto, Deus não respondendo, ele foi consultar demônio. Está aí na sua Bíblia, vamos lá. Versículo de número 7. Então ordenou, né, que procurem seus oficiais. Procure uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. 8. Então Saul se disfarçou vestindo de roupa diferente, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher, e ele disse: consulte para mim os espíritos, e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem, e você vai mandar subir o espírito dele. Ou seja, meu irmão, tudo isso aqui que nós vamos ler daqui, meu irmão, em diante, é tudo antibíblico, não existe isso aqui é espiritismo. Deus, ele condenou essa prática. Então, meu irmão, Saul não consultou Samuel, Saul consultou o demônio. Ou seja, quem já foi do espiritismo sabe, né? Vamos supor que o Pedro é o médium. Eu vim aqui para falar com a minha mãe. Aí, né, o Pedro, ele vai receber, né, entre aspas, na mentira do capeta lá, o Pedro vai receber, né, o espírito da minha mãe e, por incrível que pareça, ele fala igual, faz o gesto igual, faz tudo igual. Aí, né, ou seja, aí eu vou consultar, vou falar, é tudo mentira. O pastor Johnny, ele era. Mas chegou até a ter cargo lá dentro.
dizendo ele que quando o vô dele, né, dizendo ele entre aspas, quando o vô dele vinha, até o jeito de pedir bênção, irmãos, era igual como o vô dele gostava que pedia, tudo, meu irmão, todos os detalhes era igual. Então, a pessoa que não tem o dom de discernimento de espírito, a pessoa que não tem o conhecimento, ela acha que aquele espírito é do familiar dela, realmente não é, é o demônio. Se Paulo disse, meu irmão, que Lúcifer pode se fazer de anjo de luz, né? Então vamos lá, continua lendo aí. Eu vou dizer o nome de um homem, e você vai mandar subir o espírito dele. 9. A mulher respondeu, com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então, por que é que você está tentando me pegar, né, numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, pelo Senhor, o Deus vivo. Eu prometo que você não será castigada por fazer isso. 11. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Né, Samuel respondeu, ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, porque o Senhor me enganou, ó Senhor, né, e rei Saul, né, não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo o espírito subindo da terra, disse ela. Ou seja, meu irmão, você vê que o relato aqui não bate. Por quê? Né? Na nossa concepção, e até onde nós entendemos, na parábola, por isso que nós temos que ler, entender, interpretar. Na parábola do Lázaro e rico, meu irmão, dá a entender que o céu é lá, meu irmão, em cima, e, né, o Hades, o inferno é embaixo. Então, se ela falasse, eu vou fazer ele descer, que o que ela falou, eu vou fazer o quê? Ele subir. Então, meu irmão, tudo isso aqui confirma que não era o espírito de Samuel, era um demônio, né? Então, vamos lá. O que é que você está vendo? É um espírito subindo da terra, disse ela. 14. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo. Respondeu ela. E ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul, olha só, e Saul entendeu que era Samuel. Em nenhum momento a Bíblia está afirmando que era Samuel, tá? Entendeu que era Samuel, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. E assim, né, olha só, 15. Então Samuel disse a Saul, por que é que você né, que você foi me incomodar? Quem usa esse termo é demônio. Os irmãos que já trabalhou com libertação, eles sabem que quem usa esse termo é demônio, né? Por que você quer me incomodar? O que você quer comigo, seu desgraçado, né? Ou seja, lá na cidade de Gadara, quando Jesus foi expulsar o demônio, o que foi que o demônio, quando encontrou com Jesus, falou? Que é que tu queres comigo? Tu viés o quê? Me incomodar. E outra coisa, talvez tenha um ponto de interrogação na sua cabeça aí. Pastor, então se era demônio, por que então que está escrito na Bíblia que era Samuel? É como eu disse para vocês um tempo atrás. Irmão, tem coisas que nós temos que voltar lá na cultura e lá na tradição para nós entendermos. Vamos lá. Vamos dizer que, meu irmão, aqui é Saul, presta atenção, aqui é Saul e aqui é a médium, né? A bruxa ou a mãe de santo aqui, tá aqui. E o senhor é quem, pastor? Eu sou escriba. Ou seja, o escritor, todo rei tinha um escritor. Então, o que ele estava ouvindo, ele estava o quê? Escrevendo. Ele é um servo, é uma pessoa leiga. Então está Saul perguntando, quem está vindo? E a médium, é Samuel, ele está escrevendo. E Saul entendeu, né, que era Samuel. Então, meu irmão, tudo que ele estava ouvindo, ele estava escrevendo. Então, conforme ele escreveu, está aqui. É como eu disse para vocês, como eu tenho dito, né, estudando esse Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7. Tem coisa que nós temos que voltar lá atrás na tradição e na cultura para nós entendermos. Então, meu irmão, o escriba, ou seja, o escritor, escreveu conforme ele ouviu e viu. Né? Saul, é Samuel? Samuel, aí ele ouviu o Espírito falando, ele foi escrevendo, como se fosse Samuel. Mas não era Samuel, era um demônio. Então, meu irmão, Saul desesperado, Saul ansioso, Saul sem saber o que fazer, sem ter a resposta de Deus, ele foi consultar demônio. E quantas pessoas não estão assim, meu irmão? Se Deus não falou, não faz. Ou seja, no Velho Testamento era assim. Se a nuvem se movesse, isso significa que era para o povo se mover. Se a nuvem ficar parado, era para o povo parar.
Então, meu irmão, se Deus não está falando, é para você ficar parado. Se Deus não está se movendo, então é para você ficar parado. Né? Conforme a nuvem se movia, o povo se movia. Eles sabiam que era a vontade de Deus, que era para se mover. Se a nuvem ficava parada, era para ficar parado. Então, se Deus não está falando, meu irmão, é para você ficar no seu canto, é para você ficar quietinho. Ou seja, porque, meu irmão, senão, daqui a pouco você vai ficar tão desesperado que você vai ficar indo atrás de profecia. Às vezes você vai desesperar tanto, meu irmão, que mas você nem procura saber o fruto da pessoa, você nem procura saber a procedência. Daqui a pouco você está consultando demônio, daqui a pouco você está fazendo loucura, daqui a pouco seu final está como o de Saul. Por quê? Porque isso, meu irmão, é considerado como se fosse uma blasfêmia, sabia? E blasfêmia não tem perdão, irmão. Tá? Por quê? Uma hora, meu irmão, você estava adorando e buscando a Deus. Agora você está adorando e buscando os demônios. Ou seja, né, dando liberdade para os demônios atuar na sua vida e dirigir a sua vida. Espera aí, meu irmão. Não é bem assim que funcionam as coisas. Ou seja, né, quem está em casa ouvindo, quem vai ouvir depois então, irmãos, né, Saul desesperado, Deus não falou, ele foi consultar demônios. Né? Ele foi consultar demônios, para você ter ideia. Lá numa certa cidade, né? O cara chegou e falava e aquela coisa, e vai daqui, vai dali e tal. Aí depois, meu irmão, foram descobrir que o cara ia lá, olhava o Facebook do Pedro, investigava a vida dele. A mãe dele é Adriana, o tio dele, né, o padrasto é o Carlos, né, ele é na igreja, ele faz parte do louvor. Isso, o cara ia lá, investigava o Facebook do cara, né, o malandro, o bandido, o lobo vestido de ovelha, e subia no altar, irmão, bandidão, né, ia lá e profetizava, e todo mundo acreditava, até que descobriram. Então, meu irmão, é errado, pastor, se eu receber? Não, mas coloca a prova. Deus diz que, Paulo disse, né, que tudo que nós ouvirmos, nós temos que colocar prova. Nós temos que pedir prova para Deus, nós temos que pedir confirmação, nós temos que reter o que é bom. Não vamos generalizar, meu irmão, né? Mas por causa dessas coisas banais, né? Como, por exemplo, existe um caso aqui, outro caso ali, né? Do escândalo do pastor. Aí daqui a pouco a culpa cai tudo para todos os pastores. Mesma coisa em relação à profecia, né? Por causa de um aqui e outro ali, né, meu irmão? Não, eu não estou generalizando, tá, irmão? Eu estou ao vivo e está sendo gravado, vai para o YouTube e está no Facebook. Eu não estou generalizando, tá? Estou dizendo, como Jesus disse, que que algumas ovelhas, né, alguns lobos, se vestem de ovelha. Né? Então, Saul, ele cometeu esse erro, irmãos, desesperado, ansioso, né, angustiado, apavorado. Deus não respondeu, ele foi procurar os demônios. Não, porque eu preciso de uma resposta, não, porque eu preciso de uma direção. Não, porque, irmão, calma, irmão. Quem precipita peca, é bíblico. Quem precipita experimenta o amargo. Se eu faço na dúvida, eu não tenho certeza, mas eu estou cometendo pecado. O povo de Israel, Deus tinha preparado, meu irmão, acho que era 12 ou 14 fontes de água doce e 70 palmeiras para eles poderem beber da água e poder, né, se desfrutar da sombra lá. Né? O que aconteceu? Eles se precipitaram, foram beber da primeira água. Quando eles colocaram a mão na boca, a água era amarga. O nome daquele lugar se chamou Mara. Por quê? Porque, meu irmão, amargo, vocês precipitaram. Então, se Deus não está falando, espere, meu irmão, espere. Vai se encher a presença dele para você vencer ansiedade, para você vencer inquietação, para você vencer, ou seja, perto dele você não tem necessidade de nada. Amanhã eu vou gravar um áudio e vou me aprofundar nisso aí, tá bom? Mas quem entendeu, meu irmão, até aqui, diga amém. Se Deus não falou, não faça nada. Se Deus não falou, meu irmão, não saia, não vá. Se Deus não falou, meu irmão, não tome atitude. Se Deus não falou, não vá, não cometa o mesmo erro, meu irmão, que Saul cometeu. A árvore nós conhecemos pelo fruto. Coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela direção que o Senhor deu aqui nessa noite. Perdoa-nos, meu Deus, por muitas das vezes, nós, meu Pai, tomamos decisões, meu Pai, precipitados, apavorados, angustiados, meu Deus, ansiosos, e muitas das vezes nós precipitamos, e muitas das vezes nós, meu Pai, acabamos experimentando do amargo,
Muitas das vezes, meu Deus, nós acabamos nos dando mal, porque nós agimos sem consultar o Senhor, ou consultamos e o Senhor não falou. Se o Senhor não está falando, se o Senhor não está se movendo, porque não é para nós se mover, não é para nós fazermos. No deserto, meu Deus, se a nuvem movia, o povo entendia que era para eles se mover, mas se a nuvem não se movia, era para eles ficar parados. E quantos que estão se movendo sem o Senhor mandar? Quantos que estão tomando decisões, meu Deus, por conta própria? Oh, meu Deus, perdoa-nos, meu Pai, por muitas das vezes no passado nós temos amarrado, nós temos expulsado algo da nossa vida, e hoje esse algo está solto, e hoje esse algo, meu Deus, ele está solto, e hoje esse algo, meu Deus, nós expulsamos e trouxemos de volta. Oh, meu Deus, perdoa-nos, meu Pai, lava-nos com teu sangue, ajuda-nos a amarrar novamente, ajuda-nos a expulsar, ajuda-nos a manter a calma, Senhor. Aquieta a nossa alma, aquieta minha alma, Senhor, assim como o salmista disse para o Senhor: aquieta minha alma, porque o salmista, ele, meu Deus, entendia que se a alma dele tivesse inquieta, ele não ia ouvir a sua voz. Ele sabia que ele precisava se aquietar para ouvir a sua voz. Aquieta, Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso espírito, meu Pai, para nós podermos ouvir a voz do Senhor, para nós entendermos, nós temos que fazer. Aleluias. Todo poderoso Deus, Santo dos santos, faça desse louvor a sua oração. Declare: me chama para perto, Senhor. Declare isso. Me chama para perto, todo poderoso Deus. Aleluia. Só assim eu não me sinto só. Todo poderoso Deus. Aleluias, amado Deus. Isso, Deus de maravilhas. Isso. Aquieta minha alma. Declare no nome de Jesus. Ouvi tua voz. Isso. Me chama para perto. Declare, meu irmão, no nome de Jesus. Declare. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma nessa noite, meu Pai. Não foi à toa que você veio aqui, meu irmão. Então declare eu isso. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Pra eu não desistir. Isso, declare no nome de Jesus. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Solta a sua voz e declare. Aleluia. Fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e me lançar no teu amor, Senhor. No teu amor, no teu amor, Senhor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, todo poderoso Deus, que tudo vai se cumprir. Aleluias, amado Deus, vai ser difícil. O tempo não pode apagar, e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, declare, a tua mão me levantará. Olha só o que você está cantando, meu irmão. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará.
E se eu chorar, toda lágrima, você enxugará. Então vem, Senhor, aquieta minha alma. Aleluias, amado. Faz meu coração ouvir tua voz. Receba mais do Espírito Santo, meu irmão. Receba mais do Espírito Santo, meu irmão. Você que anda ansioso, você que anda inquieto, você que anda apavorado, amedrontado, receba mais do Espírito. Receba mais do Espírito. Receba a força que vem do alto, marido. Receba a força que vem do alto, esposa. Receba a força que vem do alto, no nome do Senhor Jesus. Filho, filha, recebe, meu irmão, recebe. Nós recebemos mais da sua presença, Espírito Santo, nessa noite. Aleluias, amado Deus. Me chama pra perto, Todo poderoso. só assim eu não me sinto só. Deus de maravilhas é o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse da força do Senhor. Tomamos posse desse alívio, dessa, meu Deus, força do Senhor, porque, meu Deus, a oração é o remédio para a nossa alma. Então, Senhor, traz esse tranquilizante para a nossa alma, traz esse refrigério, aquieta a nossa alma, para nós ouvirmos a Tua voz, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amigos de casa, Deus os